Buenas! Vamos manipular intervalos. Na sessão anterior, nós vimos como manipular células e agora vamos ver como trabalhar com grupos de células, os chamados intervalos ou ranges em inglês, ou blocos, como preferirem. Então, voltando ao nosso querido Chrome, já estou aqui com o Google Sheets aberto e já tem a planilha que nós começamos na sessão anterior, manipulando células. Vou continuar trabalhando com ela. Relembrando, como o tamanho é pequeno aqui para o vídeo, clico aqui em ver e vou dar um zoom para 150%, pode aumentar ainda mais e tal. E agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o bloco de células. Então, não somente com a célula isolada, mas eu quero agora mexer com o bloco. E o bloco é qualquer que essas 3 células juntas, ou essas 6, ou é tudo isso, ou esse pedaço. A gente vai marcando com o cursor aqui. Então, clica com o lado direito do mouse, esquerdo do mouse, e vai arrastando, e a gente vai marcando quantas células a gente quiser, e aí vai tendo o bloco ou intervalo para trabalhar. E aí a gente pode manipular à vontade. Então, por exemplo, eu vou pegar e marcar a tabela aqui inteira. Então, vocês podem ver pela borda aqui, o cursor inclusive muda da flechinha para a mãozinha, se estiverem percebendo, quando eu estou em cima, com ele em cima aqui da borda. E agora com o botão esquerdo do mouse, eu aperto e seguro, e aí vou manipulando, vou movimentando esse intervalo de células. Então, vocês podem ver, eu vou parar aqui nesse ponto e solto o botão. E aí, todo esse bloco que estava aqui no canto superior esquerdo da planilha, agora já está mais aqui no meio. Posso fazer a mesma coisa, volto um pedaço aqui para cima, posso pegar um pedaço aqui dessa tabela e jogar para baixo. Então, essa manipulação a gente pode fazer à vontade. Aproveito aqui para a gente lembrar, tem esse sinalzinho aqui, esse ícone aqui de desfazer, ou o Ctrl Z, que eu já tinha comentado, para desfazer aquilo que a gente fez. Então, por exemplo, eu movi sem querer o pedaço da tabela para cá. Eu posso clicar aqui, eu posso clicar em editar e desfazer, ou clico em Ctrl Z, pronto. Voltou, desfizemos aquilo que a gente tinha, vamos dizer, aquele pedaço da célula que a gente tinha tirado do lugar. Outro recurso interessante, eu marco, por exemplo, esses valores, então, que a gente anotou, quanto a gente tinha gasto de carne nesses meses. E se vocês olharem aqui no canto inferior direito, ele está mostrando aqui, ó, min 62,5. Então, se eu clicar aqui, ele já me dá estatísticas dos valores que eu marquei aqui nesse bloco. Então, qual que é a média, qual que é a soma, o máximo, contagem de números. Qual que é a diferença entre contagem e contagem de números? O contagem ele vai contar as células que têm algum valor. Contagem de números, ele vai contar quantos números eu tenho dentro desse intervalo. Então, por exemplo, vou pegar e clicar aqui, ó, contagem de números, que é isso que eu quero ver. Então, marco aqui e clico, estou vendo contagem de números 3. Agora, eu vou marcar este trecho, pegando o pedaço da carne e mais os valores, clico e aí a gente vê a diferença. Contagem é 6, porque tem 6 valores aqui nas células, tem 6 células que estão preenchidas.
E 3 dessas células têm números. A mesma coisa, vou marcar agora todo esse pedaço de dentro da tabela, clico aqui, contagem 9, então tem 9 células com algum conteúdo e 6 com número. Ué, mas por que 6 com número? Eu tenho 3 aqui dos valores e datas para o Google Sheets, isso vale também para o Excel, é considerada como um número. Então, ela é tratada internamente no Google Sheets como um número. Por isso, inclusive, a gente pode somar datas, dividir datas. A data, na verdade, é um número mostrado num formato diferente. É assim que ele trabalha. E aí, inclusive, eu posso colocar fórmulas. Então, vou colocar aqui uma fórmula de soma. Lembra, o igual quer dizer que está vindo uma fórmula. O Google Sheets já sugere algumas funções. Então, por exemplo, de soma. Então, eu vou escrever aqui soma, abre parênteses. Eu poderia ter clicado, mas aqui eu quero mostrar mais como que a gente usa essa fórmula. E para quem ganha mais experiência, você faz isso rapidamente. E aí eu marco este intervalo. O intervalo está aqui, ó, E3, da célula E3, coluna E, linha 3, 2 pontos. O 2 pontos quer dizer até a E5, a coluna E, linha 5. Então, o 2 pontos é o que vai identificar o intervalo para o Google Sheets. Fecho esse parênteses aqui e dou Enter. Pronto, já tenho o total aqui da soma desses valores. Reparem o seguinte, o Google Sheets também é espertinho e a gente tinha colocado essa tabela para ter a formatação com cores diferentes. Então, ele já está vendo, olha, linha branca, linha azul clara, linha branca, a próxima é a linha azul clara, ele já preencheu automaticamente. Eu usei aqui, vou dar 2 cliques para abrir a célula. Então, está aqui a soma, ele já coloca a bordinha aqui em traços laranja, um laranja amarelado, para indicar o intervalo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, então dá um del. Se você tiver um momento atrapalhado, deixa eu dar um undo aqui, ó, desfazer. Se você, por exemplo, está numa edição e se atrapalhou de alguma forma, clicar em ESC, no canto, normalmente fica no canto superior direito do seu teclado, superior esquerdo do seu teclado, você sai da fórmula e ele não mexe em nada na sua edição. Eu vou apagar aqui essa célula e agora eu vou fazer o seguinte. Alguns de vocês vão trabalhar com planilhas em português, outras em inglês. O Google Sheets aceita as fórmulas tanto em português quanto em inglês. Então, eu poderia colocar aqui na versão em inglês, sum, e ele já é esperto, ele já percebe o seguinte, olha, sum em inglês, em português, o equivalente à função soma. Abre parênteses, vou aqui com o teclado mesmo marcando esse intervalo. Para marcar o intervalo com o teclado, eu mexo com as flechinhas aqui, até o início da célula que eu quero começar a marcar, e aperto a tecla Shift e seguro ela. Então, segurando a tecla Shift, aí mexendo aqui com as flechinhas, eu vou marcando o intervalo. Então, marquei aqui esse intervalo. Deixa eu aproveitar o seguinte, eu vou marcar aqui também o título, que é o valor. O que será que vai acontecer? Bom, primeiro, o Google Sheets vai perceber que a fórmula sum é equivalente à soma, então ele vai executar a função somar. E este valor aqui, o que está na célula E2, que a gente está colocando na fórmula, como é caractere,
ele não é um número, então o Google Sheets vai ignorar esse valor e somar somente os números. Então, clicando em Enter, está aqui, 437,5, que é a soma desses três valores, que inclusive eu posso marcar aqui no canto e clicar aqui, quero ver a soma. Então, eu já vejo uma prévia aqui nesse canto inferior direito. Muito bom. Aqui, vou abrir. Olha que o Google Sheets fez interessante. Eu digitei sum, mas ele já traduziu para soma. E eu posso usar ali o F4. Então, clicando o F4, marcando aqui com o cursor esse intervalo e apertando o F4, vocês vejam que aparecem os cifrões e eu posso também travar o valor à vontade. Então, por exemplo, eu vou pegar e arrastar, ou melhor, vou fazer o seguinte, editar, copiar, vou clicar aqui na célula G6, editar, colar. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Por que dá 437,5? Porque eu travei aqui com os cifrões o intervalo, quando eu copiei e trouxe para cá, ele está fazendo a soma sem alterar o intervalo. O outro jeito é, clico aqui marco essa célula, e aqui, repare o seguinte, eu vou colocar o cursor nesse cantinho, tem um pontinho, um quadradinho maior no canto da célula, no contorno da célula, no canto inferior direito, vocês reparam que muda o formato do cursor para uma cruz aqui, para um sinal de mais. Clico aqui com o botão do mouse, botão esquerdo, seguro, e aí arrasto para o lado, para baixo, para cima, para onde eu quiser. Então, vou arrastar aqui para o lado, para o F6, e aí solto. O que ele fez? Ele já copia o conteúdo dessa célula aqui, E6, para o F6, e como a gente tinha travado com os cifrões, o valor da soma continua sendo o mesmo. Pessoal, esse é o começo da manipulação de intervalos. Continuem praticando, vão mexendo nas suas planilhas, criando células e valores, e a gente vai progredindo nas próximas sessões. Até mais!